apresentar um exemplo do uso de armazenador de energia para a solução de um problema causado por uma intermitência rápida. Falaremos sobre o uso de um volante de inércia, ou flywheel, juntamente com um gerador eólico para mitigação de um problema de qualidade de energia, o flicker. Bons estudos! Esta figura mostra o espectro de frequência e potência de uma torre eólica composta por três pás. Quando a pá passa pelo suporte da torre, há uma turbulência no fluxo de ar, provocando uma oscilação na potência gerada. A figura mostra a frequência quando uma pá passa pelo suporte, denominado um P, e quando a frequência após a passagem das três pás na torre eólica. Neste último ponto, é a frequência relacionada ao flicker desta torre. O flicker, ou cintilação luminosa, é o efeito causado pela flutuação de tensão. Esta, por sua vez, se caracteriza por uma modulação na amplitude da tensão, provocada por um balanço de potência em frequências inferiores à frequência nominal. Esta figura mostra a resposta do sistema olho-cérebro a oscilações luminosas. O pico se dá em torno de 8,8 Hz. O principal efeito da cintilação luminosa é em lâmpadas incandescentes. Apesar desse tipo de lâmpada ter sido descontinuado, este estudo é importante pois ainda há valores relacionados ao flicker que unidades geradoras, principalmente eólicas, devem respeitar. No exemplo que iremos abordar, haverá uma torre eólica com sua intermitência que será acoplada a um sistema de armazenamento de energia usando o volante de inércia. A soma destes dois sistemas fornecerá uma potência à rede elétrica sem intermitências rápidas. A primeira ação foi determinar a velocidade e torque ótimos do volante de inércia para a operação em conjunto com o gerador eólico. A função objetivo tem como premissa a minimização da energia a ser injetada ou absorvida pelo sistema de armazenamento. Para a solução deste problema de otimização, utilizou-se o software GANSS, General Algebraic Modeling System. As equações do volante de inércia introduzidas no software foram: potência dada pela multiplicação do torque pela rotação, perdas no volante de inércia, e a equação a ser minimizada, ou seja, a energia dada pela diferença entre a potência a ser compensada, a potência turbulente dada por PRF e a potência armazenada pelo volante em conjunto com suas perdas. O T refere a um termo binário que é igual a zero, se PRF for negativo, e 1 quando PRF é positivo. A variação de potência ΔP seria zero apenas se o volante de inércia tiver capacidade de compensar as flutuações da turbina eólica. Porém, a energia e a potência que o volante de inércia é capaz de injetar ou absorver dependem do seu estado de carga. Na prática, ΔP não será zero, o que faz necessário encontrar a velocidade e torques ótimos, demonstrado pela função objetivo na tela. As condições de entrada da função objetivo são limites de velocidade de trabalho do volante de inércia, limites de torque, equação do movimento, o que limita a variação de fornecimento ou absorção de potência, já que haverá um torque ótimo para estas mudanças. E como mencionado, o T será igual a 1 para PRF maior que zero e 0 para PRF menor que zero. Outras condições seriam que a potência injetada não deve exceder a potência de referência, a potência absorvida não deve exceder também a potência de referência, e o estado de operação, seja injeção ou absorção, deve ter o mesmo sinal da potência de referência. Assim, um software de otimização deve, enfim, determinar o torque e rotação ótimos, tendo como variáveis de entrada a potência de referência PRF-T e o binário T, ou seja,
injeção ou absorção de potência. Tendo os seguintes parâmetros de contorno: rotações mínimas e máximas, torques mínimo e máximo, constante K2 calculada a partir das características do volante inércia, constante C1 e C2 relativas às perdas cinéticas, e a unidade de tempo de referência, tempo eixo para injeção e absorção de potência. Os valores dos parâmetros mencionados encontram-se na tabela apresentada, com destaque para a potência do volante de inércia de 100 kW, fornecendo suporte para uma turbina de 1,5 MW. A partir de uma velocidade de vento de 7,5 metros por segundo, com turbulência de 0,05 pu, gerou-se a potência de referência que deveria ser acompanhada pela potência do volante de inércia. Estes dois dados encontram-se no gráfico superior, sendo a PRF em azul e a PFW de flywheel, volante de inércia, em verde. O gráfico inferior mostra a rotação ótima do volante de inércia para cada instante. Esta figura apresenta a relação entre a potência de vento média com a rotação ótima para o volante de inércia. A rotação ótima, conforme a velocidade de vento, varia entre 2.900 e 3.020 radianos por segundo, com o estado de carga entre 89% e 93%. O algoritmo de controle do flywheel é apresentado nesta figura. O parâmetro de entrada é a potência da turbina eólica PWT. Este termo alimenta dois caminhos. Em primeiro lugar, o valor médio, usando uma janela de 600 segundos ou 10 minutos, é calculado, fornecendo a potência média para o bloco PW Droop, que contém a curva do slide passado, ou seja, a curva gerada pelo processo de otimização. Esta relação fornece a rotação média de referência para o volante de inércia. Um controle IP é utilizado. O segundo caminho, voltando ao início da análise, faz com que o parâmetro PWT alimente um bloco de filtro passa-altas com uma frequência de corte de 0,4 Hz. O resultado é a intermitência de potência, que dividido pela rotação do volante de inércia, fornece a variação do torque D para que haja injeção ou absorção de potência. Os autores realizaram um setup experimental para este exemplo. À direita vemos o volante de inércia com os conversores back-to-back ligados à rede por meio de um transformador de 4 kVA. Já a turbina eólica é realizada através de um simulador, vista na figura à esquerda. Uma foto do setup experimental relativo ao volante de inércia é mostrada estando à direita o motor síncrono, uma imã permanente, e o volante de inércia, números 7 e 8. E os conversores back-to-back estão localizados no painel à esquerda. Nesta foto, há o conversor de potência que emula a turbina eólica. Esta figura mostra a potência gerada pela turbina na parte superior e as flutuações de potência na parte inferior após a passagem da primeira curva pelo filtro passa-altas com frequência de corte em 0,4 Hz. Este gráfico apresenta as flutuações da turbina eólica em azul e a potência do volante de inércia em verde. A potência média do volante de inércia em vermelho não é zero devido às suas perdas. Retirando as perdas e olhando para um intervalo de tempo menor, percebe-se a troca de potência entre a turbina eólica e o volante de inércia, ou seja, estas duas potências estão sempre em valores opostos. Este resultado mostra o transitório do volante de inércia para uma mudança de 220 para 270 radianos por segundo em sua rotação. A eficácia do sistema pode ser visualizada neste gráfico. Sem o suporte do volante de inércia, a curva em azul mostra o espectro de frequência da potência fornecida à rede, com destaque para as potências nas frequências relativas a 1 pá e 3 pás,
passando pelo suporte da torre. Já com o suporte do volante de inércia, as curvas em vermelho com rotação média de 120 radianos por segundo e em rede, rotação média de 220 radianos por segundo, mostram que o sistema elétrico não recebe as flutuações de potência. A rotação média de 220 radianos por segundo apresentou maior atenuação nas frequências de interesse.